Olá, boa noite. Estamos começando aqui nossa live, aguardando o pessoal entrar aí. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal. O pessoal está entrando aí, já vamos começar. Boa noite todo mundo. Boa noite, Luiz, já tá por aí. Bom, meu nome é Fernando Jerônimo, eu faço parte aqui da equipe da Mega Adega Canguru. Como todo mundo sabe, Mega Adega Canguru é a maior loja de vinhos do Brasil. São mais de 4.000 rótulos, tanto aqui na nossa loja como você que não é de São Paulo que compra pelo nosso site megadega.com.br. Mega Adega Canguru é a maior loja de vinhos do Brasil, vinhos e bebidas do Brasil. Entendeu? Boa noite, o pessoal está entrando aí, tudo bem? Bom, daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma live. Essa é a primeira live neste formato aqui no Instagram, ao vivo no Instagram. Hoje com a presença do nosso convidado, o Luiz Fernando. Só aguardando o convite dele aqui para a gente começar. Boa noite, pessoal que está entrando aí, mandando boa noite. E assim, ó, hoje nós vamos ter algumas promoções aqui, vamos degustar, são 5 vinhos da Adega Alentejana, importadora de vinhos portugueses. Para nós é uma grande honra, né, estar aqui com a solicitação do Luiz aqui, vamos chamar ele, para nós estar participando aqui com o Luiz Fernando da Adega Alentejana. Só aguardar mais um segundinho, ele já vai fazer a parte. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Muito obrigado pela sua participação. Como eu estava falando aqui, para nós é uma grande honra ter você aqui. A Adega Alentejana, grande parceiro nosso aqui da Mega Adega, já há muitos anos. Para quem sempre frequenta as nossas degustações aqui, o Luiz Fernando, você já deve conhecer o Luiz Fernando, sempre presente aqui. Também lá no nosso hotel, quando a gente faz lá no Resort Monte das Oliveiras, quando a gente faz a Wine Night, aquele final de semana agradável, todas as refeições harmonizadas, o Luiz Fernando sempre está presente lá também, né, Luiz? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar nesse projeto novo aqui com a gente. E hoje vamos desfrutar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências aí com a gente, né, Luiz? Eu que agradeço. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um imenso prazer estar com você, Fernando, estar com a família Canguru, família Mega Adega. A gente sabe do tamanho da responsabilidade, do trabalho sério que vocês fazem com vinhos. É possivelmente uma das maiores lojas de vinhos do Brasil. E para nós é uma honra. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, onde a gente vai poder falar bastante sobre Portugal, falar sobre alguns vinhos de Portugal e também trocar experiências, porque eu sei que você conhece bastante também do assunto. É isso aí. Falar de Portugal rápido é difícil, né? A gente, se tiver assunto, é assunto por um dia inteiro, né? Continuando apresentando o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele é gerente comercial da Adega Alentejana, é isso, Luiz? Sommelier, consultor de vinhos. Fala um pouco para mim aí da sua experiência, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Vamos lá, meu nome é Luiz Fernando Figueiredo, eu atuo como gerente comercial, como você disse, da Adega Alentejana, e também cuido, junto com o Manuel, junto com os sócios da consultoria, da parte de curadoria dos vinhos. Eu estou na Adega há 11 anos, a nossa empresa foi fundada em 1998, então metade do período de existência da Adega eu já estou com eles. A Adega Alentejana é uma empresa que nasceu, como eu disse, em 98, importando vinhos de Portugal, precisamente do sul de Portugal, por isso que o nome da empresa é Adega Alentejana, porque o Alentejo é uma região ao sul de Portugal, mas hoje traz vinhos de 6 países diferentes, de várias partes de Portugal, traz azeites, traz alimentos de outros países também. Então hoje é uma empresa que ganhou uma dimensão muito grande, figurando entre os maiores importadores de vinhos e alimentos do Brasil. E ainda, respondendo a tua pergunta, eu tenho formação técnica na área, sou formado pela Federação Italiana de Sommeliers,
Hoje atuo tanto na parte técnica, na parte de curadoria, treinamentos, cursos, palestras, quanto também na parte comercial. Certo, obrigado, Luiz, pela sua apresentação. Só antes de a gente começar aqui a falar, eu já quero falar para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que nesses vinhos que nós vamos degustar hoje da Adega Alentejana, os vinhos portugueses, nós vamos ter 10% de desconto, tanto na compra no site, como na compra aqui na loja física. Então, assim, nós daqui a pouco vamos apresentar todos os vinhos. Este vinho, que já é barato aqui na Mega Adega Camboriú, hoje... Amanhã, quarta-feira, dia 14, na quinta-feira, dia 15, 10% de desconto direto no preço no site e na loja física aqui na Mega Adega Camboriú. Você que vê aqui, esses preços vão estar com 10% de desconto. Vamos começar então falando de Portugal, é isso que a gente veio para falar, né? Me fala um pouquinho, Luiz, me fala a relevância de Portugal nos vinhos portugueses aí, no mercado de vinhos portugueses. Fala para mim, por favor. Fernando, a colocação e a oportunidade é muito boa no sentido de poder levar ao grande público a real importância hoje de Portugal quando nós pensamos em vinhos. Poucas pessoas sabem disso, mas Portugal é o segundo país que mais vende vinhos no Brasil, quando nós pensamos em faturamento, perdendo somente para o Chile. E como nós sabemos, países como a Argentina, como o Uruguai, esses países, além do Chile, evidentemente, não pagam impostos de importação para comercialização de vinhos no Brasil. Então, Portugal, como os países da Europa, pagam impostos de importação. Então, isso chama muita atenção, porque é um país muito pequeno. Eu sempre gosto, quando eu falo de Portugal, de traçar alguns paralelos. Portugal, se a gente tivesse que traçar um cenário semelhante ao Brasil, só para que você entenda, Fernando, acho que você sabe de muito do que nós vamos apresentar, mas Portugal, a população de Portugal é semelhante à população da cidade de São Paulo, é até um pouco menor, e a extensão territorial do país é menor do que o estado de São Paulo. Isso. Mas poucas pessoas sabem que Portugal é hoje o país com maior consumo per capita de vinhos no mundo. Os portugueses gostam de beber, é isso, né? O pessoal bebe bem. Quando a gente pensa em consumo absoluto, o país que mais consome em litros é os Estados Unidos. Mas quando a gente pensa per capita, por habitante, Portugal é o... Cada português consome mais de 60 litros de vinho ano. E no Brasil, como que é esse consumo? O Brasil ainda está engatinhando. Nós consumimos algo em torno de 2,7 litros de vinho. Precisamos aumentar esse consumo no Brasil, hein, Luiz? É muito bom se a gente parar para pensar em potencial. Vamos lá. O Brasil, o ano passado foi um grande ano no Brasil para vinhos. Evidentemente, a gente não pode comemorar o ano de 2020 por tudo que a gente está vivendo, mas o consumo de vinhos cresceu em volume 30% no Brasil. Nós saltamos de 2,0 alguma coisa para 2,7. Só que o cenário não é tão animador, Fernando, porque quando nós falamos em 2,7 litros de vinho por ano, a gente está falando de vinhos de uvas nobres, como os vinhos que nós vamos provar hoje, mas também de vinhos menos complexos. Então, dentro desse cenário, se nós formos pensar somente em vinhos de alta gama, de qualidade, vinhos de uvas nobres como esses e outros que vocês têm aí na Mega Adega Camboriú, a gente estaria falando de um consumo aproximado de 1 litro, 1,1, no máximo 1,2 litros de vinho ano. Evidentemente, como eu disse, vem crescendo e só o ano passado cresceu 30%. Isso é muito importante. E se a gente for considerar também o tamanho da nossa população, nós somos um dos países mais populosos do planeta, se a gente subir meio litro de vinho ano, a indústria interna teria dificuldade para suprir essa demanda e boa parte desse volume teria que ser importado. Então, o Brasil é hoje um mercado estratégico e visto com muito bons olhos pelos grandes players produtores de vinho. Então tá bom, muito obrigado pelas suas informações. Agora, já para a gente começar a falar das regiões que a gente vai falar de Portugal, já pegando um gancho aqui com o nosso primeiro vinho, que vai ser o EA da Adega Cartucha, me fala um pouco, vamos falar sobre a região do Alentejo. Isso, mas primeiro vamos falar da região do Alentejo. É assim, ó, eu tenho para mim que os vinhos do Alentejo são vinhos mais encorpados. É isso mesmo? Me fala um pouco sobre a região do Alentejo, Luiz, faz favor. Eu vou te pedir desculpa aí para os nossos amigos, porque eu tenho dificuldade de falar com o bico seco. Então eu estava esperando só deixa o teu gancho para colocar um na taça. Então vamos lá, também já vou começar.
Mas antes de a gente falar... Calma aí, vamos lá. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, Fernando... Saúde. Saúde. Quando a gente pensa em vinhos portugueses, quem tem um pouquinho mais de proximidade com o país e com os vinhos do país, duas regiões nos vêm à cabeça. Eu não vou dizer que em ordem de importância, mas as duas principais, pelo menos em ordem alfabética, é o Alentejo e o Douro. E o Douro. Só que são regiões muito diferentes em absolutamente tudo. Em geografia, em história, em uvas. E vamos começando pelo Alentejo, seguindo a tua pergunta. O Alentejo é a maior região produtora de vinhos de Portugal. 1/3 do território português é composto pelo Alentejo. E o Alentejo recebe esse nome porque ele fica mais ao sul do Rio Tejo, além do Rio Tejo, por isso que é chamado de Alentejo. Algumas pessoas, sem levar muito para a parte técnica, mas algumas pessoas cometem um erro de pensar o Alentejo como uma região ou um microclima único para a produção de vinhos. Nós temos 8 sub-regiões dentro do Alentejo, cada uma delas produzindo um estilo de vinho diferente, a partir de uvas diferentes e conceitos diferentes. O Alentejo é uma região muito quente. Só para que você tenha ideia, Fernando, no ápice do verão, no período em que as uvas são colhidas, nós temos picos de temperatura que chegam próximos a 42, 43 graus. E no inverno nós temos o contrário. Nós temos temperaturas muito marcadas. Os invernos são rigorosos, relativamente rigorosos. Em alguns anos, não é comum, mas em alguns anos já inclusive chegou a nevar. E um outro fator importante no Alentejo é que nós temos o que os especialistas chamam de amplitude térmica. O que seria isso? Seria a temperatura entre a noite e o dia. Então, durante o dia, como eu já disse, no verão nós temos temperaturas muito cálidas, o que é fantástico para a maturação da uva, só que essas temperaturas caem drasticamente à noite, podendo partir de 42 para 23, 24, 25 à noite. E isso, para a uva, é muito bom, porque apesar dela ter uma maturação muito forte durante o dia, ela consegue uma maturação mais lenta à noite, porque, como eu disse, a temperatura cai, e isso favorece o equilíbrio e a complexidade dos vinhos. Ainda sobre o Alentejo, o que chama atenção é que, apesar da grande importância hoje, e boa parte dos vinhos importantes portugueses que chegam ao Brasil são dessas duas regiões, Alentejo e Douro, o que chama atenção é que o Alentejo foi uma das últimas regiões de Portugal a alcançar a sua denominação. Nós vamos falar sobre o Douro, que foi a principal e a primeira região do mundo demarcada. O Alentejo teve que correr contra o tempo. O cenário do Alentejo, para quem já esteve lá, é um pouquinho diferente, ou também bastante diferente do que nós temos no Douro. É uma região muito plana, com solos muito pobres, mas que o cultivo tanto da oliveira quanto da videira, ou seja, do azeite e do vinho, é fabuloso. E eu vou aproveitar a tua deixa, eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu queria, se você me permitir, Fernando, falar um pouquinho sobre, além do vinho, aproveitar e falar um pouquinho sobre essa empresa, que é a Fundação Eugênio de Almeida. Antes disso, eu vou fazer uma proposta aqui. Tem bastante gente ao vivo aqui, estou muito feliz, assim, a gente no Instagram, primeira vez assim que a gente está fazendo essa live, e assim, estou vendo aqui muitos recados, o pessoal do marketing está aqui comigo, está aqui anotando tudo, e eu vou fazer um desafio para eles aqui, e para prestigiar quem está online hoje assistindo a nossa live, a partir de agora não, porque o pessoal vai correr aqui para fazer, daqui 5 minutos, 10 no máximo, no site da Mega Adega, esses vinhos que a gente vai fazer um cupom de 15% de desconto. Põe lá, Adega 15. Você vai comprar qualquer um desses vinhos que a gente vai degustar, que está aí na sua frente, e a gente vai mostrar daqui a pouco, com 15% de desconto. Hoje, só hoje até às 23 horas, pode ir por aí, 23 horas e 59 minutos, cupom Adega 15. 15% de desconto hoje, só hoje. Desculpa te cortar, mas assim, ó, o negócio está muito legal, está muito bacana e a gente vai prestigiar. Começando pelo primeiro vinho, o EA, Fundação Eugênio de Almeida, Cartucha. Por favor, fala para a gente a importância da Fundação Eugênio de Almeida e também, depois, na sequência do nosso vinho EA, e eu já vou provar aqui. Obrigado. Não, cada vez que você quiser me interromper para dar mais desconto, eu acho que os nossos amigos vão gostar. Fica completamente à vontade. Ah, mas o patrão vai me mandar embora daqui a pouco, mas não interessa. A vantagem é que o patrão é o teu pai. É isso aí, ó. O pessoal está escrevendo aqui, bora comprar? Vamos comprar, é isso aí. Hoje, até meia-noite, Adega 15,
15% de desconto, você faz a compra, lá no final tem lá, cupom, escreve Adega 15. 15% nesses vinhos. Legal, muito legal. Fernando, vamos lá. A história da Fundação Eugênio de Almeida, que é a empresa que produz o EA, dentre outros vinhos, Sim. talvez seja uma das histórias mais interessantes e mais bonitas de Portugal. Essa empresa, eu vou ser breve porque nós temos um tempo reduzido, mas essa empresa nasceu do sonho de um dos maiores empresários portugueses na década de 50 e 60, chamado Vasco Maria Eugênio Almeida. E o Vasco Eugênio Almeida, o nome dessa empresa é EA, o nome dessa linha é EA, perdão, em virtude dessa homenagem ao Eugênio Almeida. Esse senhor faleceu sem deixar herdeiros. E em testamento, ele orientou que a sua fortuna, que o seu patrimônio, fosse destinado à criação de uma fundação, chamada Fundação Eugênio Almeida, que produz vinhos, que produz alimento, que produz carne bovina, carne suína, cereais. E uma parte do que eles arrecadam, e lembrem que isso é uma fundação, é destinada a obras socioculturais e religiosas na região do Alentejo. Então, eles mantêm alguns artistas locais, dão bolsas de estudos, mantêm algumas ordens religiosas, e uma dessas ordens é um mosteiro, que é o mosteiro de Nossa Senhora de Scala Coeli. Inclusive, existe isso. Que em latim quer dizer escada para o céu. Dentro desse mosteiro ficam os famosos monges cartuchos. E o nome dessa empresa é Adega Cartucha, em homenagem aos monges cartuchos. Então é uma história fabulosa, ela tem mais detalhes do que eu apresentei em virtude do nosso tempo. Essa empresa, possivelmente a empresa mais conhecida e respeitada do Alentejo, produz vinhos como Peramanca Branco, Peramanca Tinto, Cartucha Branco, Cartucha Tinto, Cartucha Reserva, Foral de Erva, o Scala Coeli, que eu citei. Então eles têm uma linha bastante ampla, além do EA, Branco, Tinto e Rosé e o Vinha. E é a empresa que nós escolhemos para representar a capital do Alentejo, que é Évora. Nós, evidentemente, fizemos uma seleção representando e respeitando regiões diferentes, e nós fizemos questão, e acreditamos que é fundamental, ter um vinho da Cartucha nessa seleção. E falando um pouco sobre o branco... Exato. A Cartucha, só para deixar claro, é o nome da Adega Cartucha. Sim. O maior charme de Portugal tem muitos diferenciais, mas possivelmente quando nós pensamos em vinhos, o maior diferencial são as uvas nativas. Uvas que dificilmente são encontradas em outros países. Não porque não se tenta, mas porque elas não alcançam o mesmo perfil qualitativo. E o EA é um exemplo claro disso. Então, as 3 uvas que compõem o EA, Antão Vaz, Arinto e Fernão Pires, são uvas nativas que conferem a esses vinhos, os vinhos dessa região, e a outros vinhos de outras partes de Portugal também, aromas e sabores únicos. Eu costumo dizer que quando você abre uma garrafa de vinho português, eu não digo que eles são melhores ou são piores que os vinhos feitos a partir de uvas internacionais, como o Chardonnay, como o Sauvignon Blanc, como o Cabernet Sauvignon, como o Merlot. Eu digo que eles são diferentes. Então, ao consumidor que nunca provou um vinho português, eu digo que isso é quase uma obrigação para quem gosta de vinho. Porque vocês vão conseguir perceber e vão conseguir entender um pouco mais do que a gente está falando no momento que esses vinhos são provados e degustados. E, mais uma vez, o perfil dessa linha, tanto do EA branco, do EA rosé e do EA tinto, são vinhos extremamente aromáticos, delicados e fáceis de beber. Você me perguntou no início se os vinhos alentejanos são muito robustos, são muito encorpados. É difícil você classificar todos os vinhos de uma região, mas eu te diria que se a gente tiver que escolher uma característica para os vinhos do Alentejo, é fruta. São vinhos que, sim, apresentam uma carga boa de tanino, são vinhos que têm estrutura. Muita fruta. A fruta é o cartão de visita. Isso aqui é uma maçã verde, né? Um aroma de maçã verde fantástico. Eu estou mostrando a garrafa, o pessoal está me pedindo aqui, põe a garrafa, mostra tal, e eu estou mostrando. Me fala, vamos falar agora um pouquinho do EA branco. O EA branco, ele tem um perfil um pouco diferente. A espinha dorsal dos vinhos brancos é a acidez. E o EA branco, ele é muito ácido, o que é uma característica muito importante, porque numa região tão quente quanto o Alentejo, isso não é normalmente ocorrido. É um vinho muito aromático, como você falou, os descritores principais puxam maçã, principalmente maçã verde, frutas cítricas de uma forma geral. Alguns consumidores mais exigentes costumam perceber também um aroma mais floral. Mas o que chama a atenção é que ele é muito delicado no paladar, a acidez é marcante
e ele é elegante ao final de boca. É um vinho fácil de beber e é um vinho que casa muito bem tanto com pratos, e isso você pode falar bem também, que eu sei que você é chefe de cozinha e tem um papel importante no Porto das Oliveiras, mas também é um vinho que sai muito bem como uma entradinha, um vinho para beira de piscina. O EA a gente costuma dizer que é um vinho coringa, ele vai muito bem tanto com pratos mais elaborados até com momentos mais informais. Sim, sim, ele tem uma estrutura que ele permite acompanhar também pratos mais estruturados. Eu acho que assim, uma boa dica de harmonização é com um bom peixe, frutos do mar. E assim, ó, essa estrutura dele também, uma massa com molho branco, também vai muito bem o pessoal que quer tomar um EA aí, essa é a nossa dica de harmonização. Muito obrigado. E já assim, para você que está perguntando aqui na nossa live, EA branco, o preço dele R$ 79,99 na Mega Adega Canguru, com os 10% de desconto até quinta-feira, R$ 71,99. E hoje, com o cupom ADEGA15 no site Mega Adega Canguru, R$ 67,99, 67,99, só hoje no site da Adega, megadega.com.br, com o cupom ADEGA15. Vamos agora passar para o próximo vinho, ainda no Alentejo também, o vinho Chaminé, da vinícola Cortes de Cima. Fala para a gente um pouco da Cortes de Cima e na sequência já do vinho Chaminé. A gente está correndo aqui, nosso horário está apertado, mas a gente precisa fazer umas 2 lives dessa por semana, é tanta informação. O Luiz Fernando é uma pessoa tão capacitada para falar para a gente, tanta coisa para ensinar para a gente precisa dessas umas 2 por semana, viu, Luiz? Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns a vocês que organizaram. Realmente. Tá, desculpa, só mais uma coisa. Para quem está perguntando onde entrega, a gente entrega em todo o Brasil. Todo o Brasil a gente tem frete para todo o Brasil. É só entrar lá no nosso site, colocar o CEP, a gente entrega para todo o Brasil. Em São Paulo, capital, frete grátis, acho que acima de R$150. E acima disso, abaixo disso tem o valor do frete, acima de 150, frete grátis para todo São Paulo. E no resto do Brasil a gente entrega também. Vai lá, Luiz, desculpa aí, te cortar. Tranquilo, não se preocupe, é um prazer. Você está melhor que os caras do Shop Tour, viu? Você está bem pra caramba. Mas isso é do tempo do Shop Tour aqui do Canguru, viu? Quem conhece o Canguru já há muito tempo sabe o Shop Tour. Seu Francisco aqui gritando, falando, não deixando ninguém falar. Acho que eu segui na mesma linha que ele, viu? Manda um abraço para o grande Chico. Vamos lá, Fernandão. Todas essas empresas que nós selecionamos, elas têm histórias muito interessantes. A gente falou um pouquinho sobre a Fundação Eugênio de Almeida, e eu gostaria também, de forma rápida, de falar sobre a Cortes de Cima, que é a empresa que produz o vinho Chaminé. Cortes de Cima tem uma história muito bonita, porque é uma empresa familiar, pertence a um casal, Hans e a Carrie, Hans Jorgensen e Carrie Jorgensen. E hoje a filha mais velha já está na operação e é enóloga-chefe do projeto. E o Hans, resumidamente, ele era CEO de uma empresa que produzia óleo de palma Malásia. E de férias ele estava num veleiro com a sua família e o veleiro apresentou problemas. E ele teve que parar em Portugal para fazer reparos. Se apaixonou, nunca mais saiu. Comprou alguns hectares de terra numa pequena região dentro do Alentejo chamada Vidigueira e começou a plantar Syrah nessa região quando ninguém acreditava nele. Tanto que o primeiro Syrah que ele produziu, que acho que alguns dos nossos amigos devem conhecer de nome, é o mesmo de degustação chamado Incógnito, que para muitos é o melhor de Portugal. Para mim é o melhor Syrah português. Eu concordo com isso. O que eu mais gosto em Portugal é o Syrah. Hoje a gente não tem tempo para contar toda a história dele, mas é fantástico. Olha, eu vou te pedir licença, mas a história é tão fabulosa que eu prometo que vou contar em 30 segundos. Tá bom. Vamos lá. Quando ele resolve produzir Syrah, ele produz num momento que era proibido trabalhar com uvas internacionais, pelo menos fazer um vinho 100% de uvas que não fossem portuguesas nessa região. E ele resolve fazer da mesma forma. Ele produz um vinho e, a princípio, esse vinho não tinha escala comercial, não era um vinho para ser vendido. A ideia era um vinho para, sempre que ele recebesse um sommelier, um consultor de vinhos, um jornalista ou um amigo, que ele abrisse esse vinho. Só que o vinho começou a ficar muito famoso. Muitos especialistas, muitos conhecedores iam até a Cortes de Cima e pediam para tomar o misterioso Syrah da Cortes de Cima.
E ele leva uma amostra desse Syrah até a CVRA, que é a Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, que são os caras, desculpe a linguagem direta, que classificam os vinhos do Alentejo. E eles provam o vinho, os degustadores, e falam que o vinho era simplesmente fantástico. E perguntam a base de que aquele vinho era feito. E o Hans responde que era a base de Syrah. E eles falaram que aquele vinho não poderia estar dentro da denominação de origem Alentejo. E o Hans resolve engarrafar o vinho da mesma forma. Ele não podia colocar, imagine você, Fernando, o ano, a safra, ele não podia colocar o nome da uva e muito menos que era um vinho alentejano. Então ele chama... Um verdadeiro incógnito. Sim, ele chama o vinho de incógnito, porque até então as pessoas não sabiam o que estava lá dentro. Como ele não podia colocar safra para os nossos amigos que estão entrando no mundo do vinho agora, é o ano em que a uva foi colhida. Ele começou a classificar o vinho como ano 1, ano 2, ano 3. Se você soubesse o primeiro ano, você saberia a safra. E fez um trocadilho, um anagrama atrás no contrarótulo, para formar a palavra Syrah. Ou seja, ele começou a colocar em inglês, vinhedo jovem, suavidade. Mas o conceito inicial era que a primeira letra de cada frase formaria a palavra Syrah. Exatamente. E o que é muito legal, ele colocou uma frase do Bob Dylan no contrarótulo. Para se viver fora da lei, é preciso ser muito honesto, porque era um vinho fora da lei. Resumindo a história para vocês, para que a gente não fique muito preso, o sucesso do vinho foi tamanho que a legislação do Alentejo mudou e hoje o Syrah é permitido, um vinho 100% Syrah no Alentejo. O incógnito continua com o nome incógnito, continua com a frase do Bob Dylan e continua com o anagrama, mas agora ele tem safra. Na próxima live a gente vai provar o incógnito aqui. Vai ser um prazer, por favor. E o que chama a atenção é que quase todos os vinhos da parte de cima têm Syrah na sua composição, em virtude desse trabalho fabuloso que eles fizeram com Syrah. E é o caso do Chaminé, que além de Syrah tem também em alguns anos Touriga Nacional e Aragonês. Então já é um vinho com mais intensidade gustativa, já é um vinho com uma complexidade aromática maior, e é um vinho onde os taninos começam a se mostrar, e é o nosso pontapé para os vinhos tintos com mais estrutura e com mais corpo que nós vamos provar a seguir. Me corrija se eu estiver errado. Frutas vermelhas, cereja também, no aroma, muito bom. Algumas Chaminé é fantástico. Tem uma sensibilidade maior e consegue perceber até um pouquinho de tabaco. E antes que algum amigo pergunte, em Portugal as coisas são muito simples. Então, por que o nome do vinho é Chaminé? Porque o vinhedo é chamado de vinhedo de Chaminé. Então, o nome do vinho deriva do nome do vinhedo, que em Portugal eles chamam de vinha. Antes que você me pergunte, já dizer para a harmonização com esse vinho, quem está me perguntando aqui, carnes vermelhas magras, pela estrutura, massas com molhos um pouco mais condimentados, né? Um prato de entrada, fantástico, vinho Chaminé. Também vou falar do preço, R$ 99,99 é o preço aqui na Mega Adega Camburu. Com os 10% hoje, quer dizer, hoje no site não que vai estar mais barato, mas amanhã e quarta R$ 89,99 e hoje com o cupom Mega Adega, com o cupom ADEGA15 no site R$ 84,99. Já o pessoal do marketing aqui tá rápido, viu? Já tá ativo no site, entra lá, o cupom já tá ativo, viu? Eu gosto do pessoal aqui que é toque de caixa aqui. Agora, ô Luiz, a gente vamos mudar aqui de região. O próximo vinho do Douro. Me fala um pouco da região do Douro. Isso, esse é o Manuela. Só antes do vinho, a região do Douro, primeira região com denominação de origem do mundo. É isso? Exatamente. Muitos consumidores costumam pensar que até por uma questão de divulgação, de um trabalho de comunicação melhor, que esse conceito de classificação de origem, de denominação de origem, foi criado na França. Só que o conceito, essa ideia, a apelação de origem francesa, ela se baseia no trabalho que Pombal, a gente não vai discutir Pombal, que foi um político controverso em Portugal, mas um trabalho que Pombal fez no Douro. Se a gente tentar entender um pouquinho por que Pombal teve essa ideia junto com seu corpo diretivo de Portugal, o que acontece é que Portugal sempre foi um bom fornecedor de vinhos para o Reino Unido. Porém, quando a França e o Reino Unido estavam em guerra, e não foram poucas vezes ao longo da história, Portugal vendia muito mais vinho, por motivos óbvios, porque eles não compravam da França.
E Pombal percebeu que ele precisava ter um diferencial, que ele precisava ter algo que colocasse Portugal à frente dos seus concorrentes produtores de vinho. E ele chegou à conclusão que se ele escolhesse uma região que pudesse representar toda a qualidade do vinho português, a gente está falando em 1756, escolhendo as melhores uvas, escolhendo as parcelas de terra mais adequadas, escolhendo métodos de vinificação, aquilo seria um embrião de um projeto que visava garantir a qualidade dos vinhos ali produzidos. E, obviamente, que isso foi um sucesso absoluto e hoje o sistema de denominação de origem do mundo se baseia no que Portugal fez em 1756. E o Douro, eu costumo dizer, Fernando, já conheci algumas regiões, não conheci todas, mas das regiões produtoras de vinhos que eu tive a oportunidade de conhecer, a mais bonita é o Douro. Douro. Aquele rio Douro cortando as montanhas é a coisa mais linda, né? Para quem fantástico. Eu também vou provar. A oportunidade de ir ao Douro, o Douro são colinas, são encostas, muitas delas foram esculpidas à mão para a produção de vinhos. As uvas são quase que totalmente, existem exceções, mas boa parte delas colhidas manualmente. E o que chama atenção no Douro, sem me estender muito, é que nós temos, evidentemente, um clima muito quente, principalmente no verão, com temperaturas semelhantes ao que se tem no Alentejo, só que o solo onde essas uvas são plantadas, ele é feito de um tipo de granito chamado xisto, que ele absorve o calor durante o dia do sol e devolve esse calor para as plantas durante a noite. Então é como se a planta estivesse amadurecendo durante o dia e durante a noite. Inclusive, se você sentar num vinhedo após um dia de muito sol, à noite você começa a transpirar, porque o calor do solo que volta em virtude desse calor, né, do xisto é muito, muito forte. Dizem que lá você tem os meses de inverno e os meses de inferno, né? Diz lá em Portugal, não é isso? É verdade, é um ditado local. E o que chama muita atenção, sempre que a gente fala de Portugal, é gostoso falar sobre turismo, sobre viagem, de uma forma geral, é que o Douro é uma das regiões que você pode subir o Rio Douro de lancha, de barco, de uma forma geral, e ir parando nas casas produtoras de vinhos do Porto. Porque boa parte dos vinhos do Porto, as uvas vêm de Vila Nova de Gaia, mas são vinificadas no Porto. Então é um passeio muito bonito, é um passeio muito agradável, onde você vai fazer, nós vamos falar sobre vinhos do Porto no final, mas onde você tem a possibilidade de conhecer essas casas e ir provando. Mas o que nós estamos provando agora, vamos começar a provar, é um vinho que os portugueses chamam de vinho de mesa. Vinho de mesa tem outra conotação, mas em Portugal significa que não é um vinho fortificado, é um vinho chamado tranquilo, né? Tranquilo, O Manuela é da Wine Sul, do meu amigo enólogo Jorge Seródio, da sua esposa Sandra. Um abraço, Jorge, está ao vivo assistindo a gente aqui. Já fazer o convite para o Jorge, uma próxima live aqui, participar com a gente também, entendeu? Fala um pouco para a gente da Wine Sul, que é a vinícola, e principalmente do vinho Manuela, por favor. Eu gosto muito, aproveitando o gancho que a gente tem o Jorge e a Sandra com a gente, a Adega Alentejana tem um orgulho brutal de trabalhar com os vinhos da Wine Sul. A Wine Sul tem alguns dos vinhos mais premiados, não só de Portugal, como do mundo. O Pintas teve a maior pontuação até hoje de uma safra recente da Wine Spectator. O Guru, que é o principal branco da casa, teve pontuação de 96 pontos na Decanter. Então nós estamos falando de um casal muito talentoso. O Jorge, inclusive, foi eleito enólogo de Portugal recentemente, o melhor enólogo de Portugal. E a Sandra é uma das figuras mais emblemáticas quando nós pensamos na enologia. Ela tem um outro projeto que a gente pode falar depois com a família dela, que é o Chocapalha, que é também fantástico. Mas esse é um projeto minimalista, é um projeto muito detalhado. As parcelas de vinha são próprias, eles escolheram as parcelas que eles julgavam mais interessantes para compra. As uvas são separadas manualmente, algumas delas são pisadas a pé. A produção das vinhas é muito, muito pequena. E alguns dos vinhos deles só são produzidos em anos excepcionais. Então, a Wine Sul é sinônimo de qualidade. Nós gostaríamos de ter mais empresas no nosso portfólio como a Wine Sul. Eles têm uma capacidade, uma competência para produzir vinhos especiais que chama atenção. O Manuela, nós temos o Manuela, além do tinto que nós estamos provando, o branco e o rosé. O Manuela ele é feito com as uvas tradicionais do Douro, Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, mas tem uma uva aqui, 5% aproximadamente, que eu acho que poucas pessoas provaram, que é a Tinta Francisca.
Então, aqui, se existe um projeto, se existe uma região que pode oferecer vinhos genuínos, vinhos que respeitam o estilo clássico e centenário, em alguns casos até milenar dos vinhos de Portugal, é o projeto do Douro da Wine & Soul. Então, quem ainda não provou os vinhos da Wine & Soul, não só a linha amarela, mas como a linha Pintas Caráter, a linha Pintas, a linha Guru, o Guru não milesime, que é o branco mais especial da casa, são vinhos para se tomar de joelho. É difícil, porque todos os vinhos dessa seleção são especiais, mas a gente está chegando aqui no ápice com os vinhos da Wine & Soul. Saúde. Saúde. Fala um pouco para mim desse vinho, Luiz. Vamos lá. O período de envelhecimento, isso é aproximado, não é exato, gira em torno de 12 meses em barricas e mais 24 meses em garrafa. A produção é toda vendida, toda comercializada. O Jorge tem até dificuldade de atender os mercados, porque são dos vinhos de maior aceitação do portfólio dele. E o que chama atenção é que, por tudo que eu já apresentei, pelo do projeto, pelas premiações, os vinhos da Wine & Soul, eles têm um posicionamento de preço, o Pintas, o Guru, um pouco acima. Mas o Manuela é um vinho que tem uma relação qualidade-preço fabuloso. Então, se vocês querem conhecer o trabalho do Jorge, o trabalho da Sandra, a porta de entrada é através da linha Manuela. São vinhos absurdamente bem feitos, são vinhos multissensoriais, são vinhos complexos, são vinhos mastigáveis e com final de boca muito, muito longo. Realmente é uma experiência gastronômica provar os vinhos da Wine & Soul. E assim, ó, uma dica de harmonização com esse vinho, um arroz de pato, um bom prato português, e também a gente com um prato português com esse vinho, um leitão à bairrada. Você gosta do leitão à bairrada, Luiz? Leitão à bairrada é um dos meus pratos preferidos. Inclusive tem alguns restaurantes aqui no Brasil, a gente sempre fala de assuntos diversos nessas lives. O próprio pessoal do Rancho Português faz um leitão à bairrada fabuloso ali na Avenida dos Bonecos. Um abraço para o Gregório e o Luciano lá do Rancho Português. Esse vinho, Manuela, com a bairrada é uma coisa fantástica. Valdecir, Gregório, Luciano. E o pessoal da Quinta do Marquês também tem um leitão muito, muito também bom. Um abraço para todos eles lá no quilômetro 57. Marcelo e família. Então, assim, e hoje também a gente está muito bem servido. O Monte das Oliveiras, né? Não vamos deixar de falar da nossa casa, né? Lá no restaurante Monte das Oliveiras também, um belo bacalhau que esse vinho, Manuela aqui, fantástico. Um abraço para todo mundo lá do Resort Monte das Oliveiras, nosso restaurante aberto todos os dias. Agora, Luiz, já interrompendo por falar em Monte das Oliveiras, a gente vai ter o Wine Weekend esse ano. O pessoal perguntou já aqui. Vou falar, esse ano temos o Wine Weekend ou no final de novembro, ou no final de setembro, ou no começo de outubro, desculpa. E estamos para fechar ainda com a importadora. Eu quero saber, a Adega Alentejana vai ser a importadora do Wine Weekend esse ano ou você ainda não sabe e vai me dar a resposta? O pessoal está querendo saber aqui, Wine Weekend Resort Monte das Oliveiras. Para quem não sabe, é um evento que a gente faz no resort. Acessa lá, resortmontedasoliveiras.com.br. Siga a gente no Instagram também, Resort Monte das Oliveiras. A gente faz um evento que chama Wine Weekend. É um evento, um final de semana, enogastronômico, com todas as refeições harmonizadas. Começa na sexta-feira no jantar harmonizado, sábado, almoço harmonizado, jantar harmonizado, domingo, almoço harmonizado com palestras, com o Luiz indo lá, falando, explicando sobre os pratos, sobre a harmonização, todos os pratos harmonizados. Este é o Wine Weekend no Resort Monte das Oliveiras. E agora responde para mim, você já tomou um golezinho de vinho, respirou, fala para mim, a Adega Alentejana vai participar esse ano ou não? Olha, eu vou falar que o fruto não cai longe da árvore. O seu pai deve estar orgulhoso dessa enquadrada que você me deu. Pessoal, vamos lá. Respondendo de forma objetiva. A gente tem todo interesse em fazer. Evidentemente, o que nesse momento nós levamos em consideração é a situação que o mundo está vivendo. E a situação... Lá todos os protocolos de segurança são feitos. Então... O ano passado a gente teve uma Wine Weekend com o pessoal da Rota do Azeite. Um abraço pessoal da Rota do Azeite. Foi um sucesso fantástico. Quem foi lá gostou, foi fantástico, muito legal. Todas as medidas de segurança, distanciamento, tudo dentro dos padrões que a situação exige, lógico, né? E esse ano teremos novamente. Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem todo o interesse em fazer.
A princípio, se não for, eu não estou dizendo que não será esse ano, mas se não for esse ano, vai ser no começo do ano que vem. Mas entre o final desse ano e o começo do ano que vem, terá um Wine Weekend com a Adega Alentejana, porque nós sabemos do trabalho sério que vocês fazem, mas deixando claro, tem boa chance que seja esse ano. Não estou fugindo da pergunta. Acho que é importante a gente acompanhar como é que vai a vacinação, como é que vão ser, enfim, a gente sabe, é um momento, a gente, como os nossos amigos sabem, a Adega Alentejana é uma empresa que até hoje fez mais eventos no resort das Oliveiras, e tenho convicção que o próximo vai ser da Adega Alentejana. Tá bom. Voltando aqui para a nossa degustação, voltamos ao Alentejo, Tapada do Chaves, Fundação Eugênio de Almeida. Vamos lá, Luiz. Vamos provar que a gente está falando muito e bebendo pouco, viu? O pessoal está falando assim, pô, vocês não bebem? Não, a gente bebe sim, né, Luiz? Luiz é o cara, acho que é um dos sommeliers que eu vejo que menos bebe aqui. Hoje ele está bebendo bastante. Tá lá, a Natália está controlando ele ali, eu estou vendo ela de vez em quando. É pequena e brava. Isso, exatamente. Um abraço, Natália, um beijão para você aí, obrigado. Beijo também para toda a família, para Alice, para o João, tudo de bom aí para vocês. E um beijo para minha família, né? Se eu não falar da minha família, já pensou? Minha esposa, meus filhos, já... Chega em casa... Estender o mesmo ao Felipe, ao Rafael e à Patrícia, por favor. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, Tapada do Chaves, voltando ao Alentejo, Fundação Eugênio de Almeida, é isso? Qual que é esse projeto? Fala pra gente um pouco aí, Luiz. A Tapada do Chaves é uma das adegas mais tradicionais do Alentejo. O Alentejo fica ao sul de Portugal, conforme nós já falamos, e eles estão no norte do Alentejo, uma região chamada Porto Alegre. E o que chama a atenção é que é um projeto, é uma adega centenária. É uma das adegas mais respeitadas e mais pontuadas do sul de Portugal. E há alguns anos atrás, a Fundação Eugênio de Almeida, que nós apresentamos através do EA, a Adega Cartucha, comprou esse projeto. O Pedro Batista, que é o enólogo da Fundação, sempre se interessou muito pelos vinhos, pelo processo, pelas vinhas, principalmente da Tapada do Chaves. E há aproximadamente 6 para 7 anos eles iniciaram esse projeto, eles compraram um projeto e hoje eles administram, são os responsáveis. O que chama muita atenção na Tapada do Chaves é a forma artesanal e até rústica que os vinhos são produzidos. Aqui nós temos vinhas com 60, com 70, com 80 anos e existem algumas vinhas com mais de 100 anos, à base de Granuar, que é uma variedade muito específica. O Tapada do Chaves Reserva, que é o vinho que nós vamos provar, ele é feito a partir de Aragonês, Trincadeira e Alicante Bouschet, com um envelhecimento que pode chegar a 16 meses e mais envelhecimento em barricas e mais envelhecimento em garrafa. É um dos vinhos mais interessantes do nosso portfólio, porque ele mantém o caráter e o conceito tradicional de produção de vinhos do Alentejo, que são vinhos com um pouco de acidez, vinhos com uma carga de tanino maior, vinhos com sabor mais marcante e vinhos com potencial de envelhecimento, ou seja, de longevidade bastante alto. Então, a gente costuma dizer que não se conhece vinhos do Alentejo sem provar Tapada do Chaves. É um dos vinhos mais importantes, é um dos vinhos mais icônicos e premiados. E sob a batuta da Fundação Eugênio de Almeida, sem medo de errar, eles ficaram melhores ainda. Frutas silvestres, uma fruta vermelha, muita amora. É isso, Luiz? O que chama atenção nos vinhos da Tapada do Chaves, de uma forma geral, é que são vinhos que você tem... A gente costuma dizer que é uma mistura, é uma explosão de sabores. Então você vai ter desde aromas que remontam a frutas muito maduras, como é o caso que você citou, até alguns aromas que lembram já torrefação, café, tabaco, e isso tudo com uma competência, com uma facilidade, com um talento do Pedro em misturar todas essas sensações em prol de um produto de qualidade superior que raramente vocês vão encontrar. O Pedro Batista é um dos enólogos também que já foi eleito o melhor enólogo de Portugal. Então olha o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem Pedro Batista, hoje a gente tem Anne Jorgensen, hoje nós temos Jorge e Sandra, e temos, no final ainda, nós vamos provar vinhos da Quinta do Noval. Então, é uma situação que poucas vezes nós tivemos... Como dizem os portugueses, é só pomada, é só canhão. Cada ampola é uma surpresa, não é isso? Deixa eu falar agora um pouquinho da harmonização desse vinho. Ele vai muito bem com carnes de caça, carnes mais suculentas, né? Aquele que eu gosto muito,
um bom bife de ancho, alto, mal passado no meio, aquele ponto menos, com um arrozinho birubiru, esse vinho, ele aguenta, ele tem estrutura para aguentar pratos mais gordurosos, é isso, Luiz? Olha, eu vou inverter para você. Os pratos têm estrutura para aguentar o tapado do Chaves? É isso aí, aquele cordeirinho com aquele molho potente de hortelã, é fantástico, esse vinho é muito bom. Que legal. Vamos agora falar do próximo vinho, o Noval Fine Ruby. A gente vai para o Porto, então antes de falar do vinho, vamos falar da região. Me fala um pouquinho da região, dos métodos de produção e os estilos de vinho do Porto, por favor. Pessoal, a gente poderia fazer uma live inteira sobre vinhos do Porto e ainda Verdade. assim não conseguiria chegar nem perto de esgotar o assunto. É uma boa sugestão para uma próxima live a gente falar só de vinho do Porto, porque assim, são muitos estilos, são muitos vinhos, são tipos de produção, é fantástico. O vinho do Porto, acho que tem uma... E assim, ó, Luiz, explica para o pessoal aí, a gente está falando do Douro, ele é feito no Douro, mas é um vinho do Porto, como é que funciona? Fala para a gente, desculpa aí, e explica para a gente aí, por favor. Vamos lá. Os vinhos do Porto, as uvas, são feitas no Douro, são uvas do Douro, das encostas. Em alguns casos, são produções muito pequenas, como é o caso da Noval, nós vamos falar adiante sobre isso, só que elas são vinificadas ao lado. E o que chama atenção quando a gente pensa nesses vinhos, quando a região do vinho do Porto foi denominada, foi demarcada, o Douro foi demarcada para a produção de vinhos do Porto em 1756, grande parte dos vinhos que eram exportados eram vinhos fortificados, vinhos com uma graduação alcoólica maior, vinhos com teor de açúcar residual maior. E a partir desse período se notabilizou e se conheceu muito Portugal a partir desse estilo de vinho. Aconteceu um movimento na região do Douro, principalmente a partir da década de 90, chamado de Douro Boys, onde os vinhos de mesa do Douro, ganharam muito mercado, ganharam muita fama e ocuparam muito espaço. O Manuel é um vinho de mesa fabuloso e segue essa linha de raciocínio. O que chama atenção quando nós pensamos em vinhos do Porto é que são vinhos que têm uma graduação alcoólica maior, normalmente vão de 19% a 23%, e tem um teor de açúcar residual maior. E nós vamos explicar o porquê. Isso tem a ver com o processo de produção deles. O conceito de vinho é suco de uva fermentado. Muitos vinhos que nós provamos tendem a ter um açúcar residual muito pequeno, porque boa parte das uvas que estavam boa parte do açúcar que estava na uva foi transformado em álcool na fermentação. Não é todo o açúcar que é transformado, mas boa parte dele. Só que quando nós produzimos vinhos do Porto, esse processo muda um pouquinho. No meio da fermentação, quando o açúcar está sendo transformado em álcool, adiciona-se aguardente vínica. Essa aguardente vínica, ela vai brecar a fermentação. Mata as leveduras, é isso? Exatamente. O que vai acontecer com o vinho? Boa parte do açúcar que seria transformado em álcool se fosse uma fermentação tradicional, não é. Porque foi interrompido, porque foi, de alguma forma, você brecou esse processo. Então você tem um vinho com teor de açúcar residual grande, porque o açúcar da uva que seria transformado em álcool, boa parte dele não foi. Porém, você vai ter também um vinho com muito álcool, porque afinal você adicionou aguardente ao processo. Então muitas pessoas perguntam, Luiz, o vinho do Porto é adocicado? O açúcar residual do vinho do Porto é natural, é da própria uva, que não foi... Ele não virou álcool, né? Ele não fermentou, é isso? Ele fermentou parcialmente, ele não terminou a sua fermentação. Sobrou açúcar da uva. Uma parte dele, sim, exatamente. E o que chama atenção, Fernando, é que, partindo do pressuposto, o que dita as regras, o que dá as cartas no vinho do Porto não são as uvas. Porque as uvas, muitas vezes, são plantadas até juntas. Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Pão, Tinto Amarelo. Tanto que, normalmente, você não sabe as uvas que compõem o vinho do Porto. Mas o que, basicamente, diferencia essa linha é o processo de envelhecimento. Onde você pode ter um rubi, que é o caso que nós temos aqui, e dentro da categoria rubi você tem N estilos de Porto, o rubi corrente, um LBV, um vintage. Você pode ter um tawny, que é um Porto mais envelhecido. Além do tawny corrente, você pode ter um 10, um 20, um 30, um 40 anos. E você pode ter os brancos também.
Como eu disse, a gente poderia fazer uma apresentação só sobre vinhos do Porto. Mas, de uma forma direta, o vinho do Porto Rubi, que é o caso que nós temos aqui, é o vinho do Porto mais jovem, com um envelhecimento médio de 0 a 2 anos. E não são envelhecimentos em pipas de carvalho francês, como nós vimos nos outros vinhos, mas em grandes recipientes de madeira, quase sempre antigos. Balseiros. Balseiros. Balseiros, exatamente. Perfeito. E a ideia do Porto Rubi é que ele já tem uma intensidade de cor maior, como o próprio nome já sugere, que lembre um rubi. Aromas mais puxados a frutos vermelhos e principalmente chocolate. E cereja. uma de boca bastante acentuada, um sabor bastante forte. O Tawny, ele segue um outro estilo. Tawny, em inglês, quer dizer aloirado. Isso. Ele já tem uma coloração mais puxada para um cobre, para um ambar. Aromas de especiarias e frutos secos também. E um final de boca, de alguma forma, um pouco mais elegante. O que chama a atenção é que não existe melhor, são estilos diferentes. Você tem grandes vinhos dentro da categoria Rubi e grandes vinhos dentro da categoria Tawny. E todos eles nascem da mesma forma, a partir das mesmas uvas e a partir do mesmo processo de vinificação. Agora, no envelhecimento, é que você vai destinar é o que muda. Rubi e a categoria Tawny, ou até mesmo branco. Evidentemente, os brancos feitos com outras uvas. E esse Rubi é fantástico, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, Fernando. Eu vou contar uma história muito pessoal que não estava nem no nosso roteiro, mas acho que vale a pena para ilustrar para os nossos amigos a importância do Noval. Quinta do Noval é uma casa fundada em 1715. Desculpa te interromper, já me interrompendo, te interrompendo de novo. Por que dizem que todo Porto quer ser um Noval? Agora eu lembrei dessa história. Essa é uma frase do grande professor Carlos Cabral de Mello. O maior especialista do Porto do Brasil, com certeza, quiçá do planeta. O Cabral, quando ele afirma isso, ele afirma com muita segurança, porque não só em Portugal, mas a casa mais premiada da história da Wine Spectator é a Quinta do Noval. Como eu disse, a Noval foi fundada em 1715 e Noval é a referência para quem quer provar um grande Porto. Muitas pessoas falam, Luiz, eu não tenho experiência com vinhos do Porto. Como é que eu faço para saber o que é um grande vinho do Porto? A gente costuma brincar com o Noval e o que chegar perto é muito bom. Mas, só para ilustrar essa história que eu ia contar, quando eu entrei na Adega Lentejana, o Manuel, que é um dos proprietários, sócio fundador, mostrou o portfólio da Adega Lentejana e falou, Luiz, dentro disso tudo a gente está muito bem servido em muitas regiões. Se você tivesse que escolher um produtor que hoje não está na nossa seleção, qual seria? Eu falei, Quinta do Noval. Na época, nós não tínhamos Quinta do Noval. Só para que fique claro, a Adega Lentejana é a maior importadora de vinhos portugueses do Brasil. Normalmente, os produtores nos procuram para que nós possamos representar os vinhos deles no Brasil. O Manuel já tinha ido inúmeras vezes à Quinta do Noval pedir, por favor, para comprar os vinhos. Em alguns casos, nem recebido ele tinha sido. Tamanha a importância do Noval. Eles escolhem os mercados onde eles vendem os vinhos deles. Foi um trabalho árduo para que a gente conseguisse ter os vinhos da Noval. Isso é muito mérito também de um senhor que não deve estar nos assistindo, mas é um diretor de exportações fantástico chamado Davi Betti, que foi a pessoa que realmente acreditou no mercado brasileiro, que nos deu a possibilidade de trazer esses vinhos para o Brasil. Então, eu acho, sem sombra de dúvida, Fernando, nós vamos abrir para perguntas agora, mas que fecha com chave de ouro. Ter os vinhos da Noval na seleção, poder mostrar vinhos do Porto dessa categoria, dessa envergadura, evidentemente, acho que é importante deixar isso claro, eles não têm o preço de um Porto comum. Até porque eles têm um perfil qualitativo muito, muito acima. Mas aos consumidores, aos amigos que estão assistindo, se vocês quiserem ter a ideia do que é o Porto na sua excelência, o Porto na sua essência, o que melhor se pode fazer em vinhos fortificados naquela região, busquem os vinhos da Quinta do Noval. Não é que são vinhos especiais, são vinhos únicos. São experiências únicas. Saúde. Saúde. E assim, falando do Porto, harmonização. Sugestão aqui da Mega Adega para você harmonizar qualquer sobremesa com chocolate, chocolate principalmente 70%, chocolate meio amargo, com esse vinho Rubi, fantástico. Também outra sugestão de harmonização pode ser com queijos salgados.
queijo salgado, gorgonzola, queijo azul também vai muito bem com esse vinho do Porto Rubi, tá? Então essa é a nossa dica aqui para harmonização com esse vinho Rubi. Luiz, muito obrigado por essa conversa. O pessoal está me perguntando aqui sobre o desconto, sobre o cupom de desconto. Vai hoje até meia-noite, entendeu? Não precisa sair agora da nossa live, correr lá. Então, assim, ó, todos os vinhos. Falando agora do preço do Noval, o preço do Noval R$ 149,99 é o preço da adega aqui, R$ 149,99 é o preço normal, com os 10% R$ 134,99, e se você usar o cupom ADEGA15, R$ 127,49. Então, assim, ó, cupom ADEGA15 no site, só hoje, amanhã não tem, nem na loja, nem no site. Hoje até a meia-noite, não precisa sair da live ainda, hoje até meia-noite, cupom ADEGA15 no nosso site, todos esses vinhos que nós degustamos, 15% de desconto, Adega 15, o Porto, R$ 127,99. O pessoal me perguntou aqui também o preço que eu esqueci de passar, o preço do Tapada do Chaves, R$ 339,99, com os 10%, hoje, amanhã e quarta-feira e quinta-feira aqui no Canguru e no site, R$ 305,99. E só hoje, com o cupom ADEGA15, Tapada do Chaves, R$ 288,99. Fiz as contas aqui rapidinho para passar para o pessoal. Então, assim, ó, ADEGA15 é o cupom do site da Mega Adega Canguru. Queria agradecer, muito obrigado, Luiz. Eu acho que o pessoal está gostando aqui, eu estou vendo os elogios. Agradecer a todos os elogios aqui da nossa live, o pessoal falando, o pessoal que já conhecia o Luiz Fernando, o pessoal que conhece a Mega Adega, o pessoal que só conhece pelo site. Tem gente aqui de Paulínia, tem gente do interior, tem gente... Ó, vou falar também, agradecer o Jefferson Capelli, ele me mandou aqui um livro, Nossas Anotações sobre os Vinhos. Muito obrigado, viu, Jefferson? Do autor desembargador Jefferson Moreira. Obrigado, é um livro fantástico que fala sobre vinhos também. Muito obrigado, viu, Jefferson? Parabéns, Jefferson, também desembargador, pelo vinho. E assim, ó, Wine Weekend final de ano, lá no Resort Monte das Oliveiras. Acessem resortmontedasoliveiras.com.br, curtam aqui a nossa página no Instagram, @Resort Monte das Oliveiras. Teremos mais lives nesse formato. Já quero convidar o Luiz Fernando. O pessoal está perguntando aqui, e aí, a próxima live? Parabéns, Luiz, quando você volta, muito assunto. Ô, Luiz, terça-feira que vem, você tem alguma coisa para fazer à noite, ou a gente encontra com esse bate-papo de novo? Você toma cuidado, que importador de vinho português, ele é carente. Se você quiser, a gente faz toda terça-feira. Você toma cuidado. Então tá marcado, ao vivo aqui, você terça-feira que vem, é isso? Se você quiser falar sobre vinho do Porto, tá combinado. Vinho do Porto, fechado. Terça-feira que vem, o Luiz, eu aqui humildemente, vou só conduzir essa live, mas o Luiz vai dar uma aula sobre vinho do Porto para todo mundo que estiver aqui. Está marcado terça-feira que vem. Hoje é dia 13, terça-feira, dia 20, 19 horas. Combinado, Luiz? Combinado. Eu posso quebrar um protocolo? Combinado, isso não está nada combinado, né? Quem está achando que a gente está combinando, isso não está nada combinado. Acreditem, não foi combinado. Como não foi? Eu só estou pondo em saia justa, né? Vamos falar sobre vinho do Porto, todos os estilos de vinho do Porto, vinho Tawny, vinho Rubi, vinho Vintage, vinho Colheita, LBV. O Luiz vai dar uma aula aqui que ele achou nisso. Muito obrigado, Luiz. Parabéns, entendeu? E assim, ó, aguardo vocês terça-feira que vem, neste mesmo horário. Obrigado, Luiz. Boa noite aí. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Meu amigo, desculpa. Posso quebrar o protocolo só um minutinho? Pode. Vamos lá. A gente está provando vinho do Porto. Eu sei que não é algo que normalmente a gente faz, mas eu queria só levantar um brinde ao meu sogro, que está fazendo um tratamento de saúde muito sério, que eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Ele é um grande apreciador de vinhos, está nos assistindo agora. Mandar um abraço para o Francisco Carlos também. Falar que as nossas orações estão com ele. A gente tem certeza que em breve a gente vai estar junto bebendo alguns vinhos. Um grande abraço, um brinde ao... Com certeza.
Seu Francisco, eu sei que ele gosta muito de ir lá no Resort Monte das Oliveiras, ele ainda vai muitas vezes lá, não é isso? É verdade. Vamos Não é verdade? um grande abraço. Obrigado pelo convite. Exatamente. Obrigado aos nossos amigos e nós nos vemos em uma semana. É isso aí. Um grande abraço a toda a família Chical da Adega Alentejana. Muito obrigado. Obrigado por essa live. Obrigado por todo mundo que está assistindo a gente. Vai no nosso site hoje, Adega 15, 15% de desconto com esse cupom. E amanhã e quinta-feira, 10% no site e na loja aqui também. Tá bom, Luiz? Parabéns. Você tá Obrigado, viu? Abertura, de verdade, parabéns pelo teu conhecimento, pelo teu entusiasmo. Parabéns a toda a família Jerônimo, representada por você. Em nome da Adega Alentejana, dos sócios fundadores, do Manuel, da Roseli, do André e do Pedro, a gente agradece. E sempre que nós formos convidados, nós vamos participar, porque estar com a família Canguru é um grande prazer. Saúde, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Muito obrigado, Fernando. Saúde, boa noite aí, boa semana para todo mundo. Muito obrigado. Salva, salva. Muito bom. Fala, hein?